E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho o que é fração? Olha lá, o que é a fração? É qualquer coisa que eu dividir em partes iguais, focando nesta situação, partes iguais, pedaços iguais, tá bom? Isso é fração, é uma divisão de uma coisa em partes iguais. Quando essa coisa está sem dividir, a gente chama ela de inteiro. A partir do momento que você divide, você está fracionando ela, aí ela vai ter umas situações aqui que a gente vai aprender, tá? Então, a fração é o número que representa as partes de um inteiro. Então, vamos fazer de conta isso aqui é uma pizza. Era uma vez uma pizza, tá? Aí ela foi partida em dois. Quando ela estava assim, sem ser partida, esta é a representação de um inteiro, tá lá, sem mexer, tá? O inteiro agora foi dividido em duas partes e se lê assim, ó. Um meio. Por quê? Não é uma metade? Você pegou metade para você, ó. Então você pegou um meio, uma metade. A representação dela no número é assim, ó. O que você usou fica em cima e o total de partes que estava dividido você deixa embaixo, tá? Então, esse inteiro aqui, ele foi dividido em quantas partes? Em duas. O total fica sempre aqui embaixo. E o que você utilizou fica em cima. Tudo bem? Agora, esses números, eles têm nomes, né? O de cima vai chamar numerador, que é o que você está usando. E o de baixo é o total que foi fracionado, foi dividido o meu inteiro, tá? O nome dele é denominador. O que é o numerador? As partes que eu usei, as que eu estou considerando. E o que é o denominador? O denominador são as partes que eu dividi o meu inteiro. Eu peguei esse inteiro, dividi em duas partes, no meio, então virou um meio, tá bom? Tudo bem? Então, o denominador são os meus totais de partes do inteiro. E o que eu utilizei é o numerador. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agora eu vou mostrar na prática umas frações aqui para vocês, tá? Então, vamos a essa primeira aqui. Aqui eu tenho uma parte que eu tô usando, a parte que eu uso é sempre em cima, lembra? No numerador? De 3, né? Ó, 1, 2, 3. Total fica embaixo. 3, o todo, aqui, no denominador. Então, eu leio 1 terço. O 3 chama terço, tá? Sempre, gente, do 2 até o 9, o denominador, que é o número de baixo, ele vai ler diferente, tá? O 2 chama meio, o 3 chama terço, o 4 chama quartos, o 5 chama quintos, sempre de baixo, ó, o denominador. O 6 chama sexto, o 7 chama sétimo, o 8 chama oitavos, o 9 chama nonos, o 10 chama décimo, 100 chama centésimo, 1000 chama milésimo, tá bom? E quando a gente pega as dezenas ali, passando do 10, o que a gente faz? Eu vou mostrar e depois eu vou voltar, tá? Quando a gente passa do décimo aqui, a gente cai na casa da dezena aqui, ó, né? 11, do 11 para frente, a gente vai ler o nome normal do número, tá? Só que aí a gente vai acrescentar a palavra avos na frente, tá? Olha, 11 avos, 12 avos, 25 avos, 37 avos, 42 avos, 98 avos, 75 avos, tá bom? Você vai falar o número normal e acrescentar a palavra avos. Mas até o 10, você vai falar do jeito que eu estava explicando para vocês, tá? Então, voltando lá, o 2 chama meio, o 3 chama terço. Essa fração é 1 terço. Utilizei 1 de 3, tá? Essa aqui, eu tenho o inteiro que foi dividido em 4 partes. Eu utilizei duas, então eu leio 2, o numerador, que é o de cima, eu vou ler ele normal, tá? Ele é 2
quartos, tá? Este inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, total embaixo, denominador. Eu utilizei 4, numerador, em cima. Então, essa fração se lê 4 quintos. Esta fração eu tenho 6 partes que foram divididas o todo, total embaixo, e eu utilizei 3 no numerador. Então, como é que eu leio essa fração? 3 sextos. Esta fração eu tenho 7 pedaços iguais de um inteiro, total embaixo. Eu utilizei 1, que eu utilizei em cima no numerador, como eu leio? 1 sétimo. Esta representação aqui, eu tenho 4 pintadas e 4 não pintadas. O total, 4 e 4 é 8. Eu vou deixar embaixo, no denominador. Em cima, eu vou deixar representado o que eu estou considerando, que são 4 partes. Como é que eu leio essa fração? 4 oitavos. Eu vou sempre ler o numerador primeiro, seguido do denominador. 4 oitavos, tá? Vamos continuar aí. Eu chego nessa daqui, olha lá. Eu tenho 9 partes, tá? Ó, 3, 6, 9 partes, total embaixo. Eu utilizei 7 em cima. Como é que eu leio essa fração? São 7 partes utilizadas de um total de 9. Eu leio 7 nonos, tá? Essa aqui eu utilizei 3 de 10 partes iguais de um todo. Então, eu tenho 3 décimos, tá? Aqui, ó, eu peguei o inteiro, fracionei ele em 11 partes, tá? Total embaixo. E eu utilizei 10, numerador em cima, tá? Eu leio 10, 11 avos. Lembrando que do 11 para cima, eu vou ler o número normal e acrescentar a palavra avos, tá bom?